Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos de volta aqui no canal Vídeo Revista Bem-Estar. E nós vamos conversar com a doutora Karen Filadélfio, advogada londrinense, especializada em direito imobiliário. Ela trata de outras áreas também, né, doutora? Sim. Mas nós vamos falar hoje de direito imobiliário. O que é interessante nisso, eu vejo, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, é que a palavra imobiliário, imobiliária, faz parte do nosso cotidiano, a gente usa isso toda hora, né? De alguma maneira, você, eu, você também, com certeza, nós estamos envolvidos nesse universo imobiliário, de alguma forma, né? Mas assim, é interessante a gente saber o detalhamento disso, até para compreender o que é o direito imobiliário, o que é o direito imobiliário e do que ele trata, doutora. Certo. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Ora. Eu fico muito feliz de falar de direito imobiliário e vamos lá. Por mais comum que seja a palavra, as pessoas precisam compreender o que abrange o direito imobiliário. Certo. Então, o direito imobiliário, basicamente, de uma forma bem sucinta, ele é o direito que vai regular as relações que envolvam bem imóvel. Perfeito. Certo? Perfeito. Dentro disso nós temos alguns exemplos. Uso capião, compra e venda de imóvel, comodato, que as pessoas entendem como empréstimo de coisa. Nós temos a parte de hotelaria, que envolve o direito imobiliário, sim, as pessoas esquecem da hotelaria. A parte de locação comercial. Então aí também entra a parte do shopping center. Então assim, é uma infinidade de situações onde a gente pode dispor ali de um bem imóvel, né? Tanto na condição de uma pessoa que entrega um bem, quanto a pessoa que adquire o bem, né? E as leis, nós não vamos entrar nesse detalhamento de leis naturalmente agora, conversando aqui, uma coisa muito mais, precisaria ser muito mais esmiuçada, mas assim, como hoje está composto o direito, atende todos os interesses no mercado, desses personagens que você citou, né? Sim, o direito imobiliário, ele não visa priorizar uma parte ou outra, ele visa regular as relações. Então, por exemplo, se você é síndico, se você é um locador ou um locatário, se você é uma pessoa que é um empreiteiro, que constrói empreendimentos, imobiliárias, construtoras ou até um investidor imobiliário, o direito imobiliário vai atender as suas necessidades. Eu fico imaginando, doutora, que tudo começa, que a gente também não vai falar nisso agora, mas tudo começa com um bom contrato, né? Certo. Porque deve haver alguma confusão nessa coisa de contrato, assim, firma-se um contrato sem estabelecer direito, porque existe uma lei, mas existe também um contrato dentro daquela lei que pode não estar muito bem, sei lá, confortável para as duas partes? Certo. O contrato é uma coisa muito importante no direito imobiliário, mas antes do contrato, que a gente chama de diligências preliminares, que é assim, para você comprar uma casa, você não pode simplesmente fazer um acordo com uma pessoa e fazer o contrato de compra e venda. É preciso fazer umas diligências anteriores que nessa parte, o advogado do direito imobiliário, ele auxilia muito porque ele vai fazer essas buscas sobre a situação do bem. No direito imobiliário, a situação de até 20 anos atrás importa muito. A propriedade, ela é contínua, né? A gente tem um registro de que ela pode ter dívidas, pode ter pendências. Exatamente, pode ter diversas situações, pode ter um inventário, uma sucessão. Aí é um abacaxi, gente. Exatamente. Não quero nem, mas eu acho que vira um abacaxi. Então, tanto quem tem interesse de vender, quanto quem tem de adquirir um imóvel, é muito importante que a gente faça diligências anteriores. Me diz uma coisa, curiosidade que me passou agora. Assim, as pessoas buscam um pouco, ou mais ou menos, ou muito, assessoria jurídica no momento de compra, por exemplo, de um bem imóvel? No direito imobiliário, as empresas têm mais perfil para buscar assessoria jurídica. Porque a pessoa física, o direito imobiliário, ele envolve riscos, né? Normalmente são contratos com valor mais alto. Claro. Então, as empresas normalmente preferem ter uma assessoria jurídica. As pessoas físicas, elas ainda são bastante resistentes. As pessoas, nós, assim, né? No comum, porque a gente não quer gastar. Porque acha que isso não é investimento, isso é um gasto. Não é, né? Naturalmente. Não, porque a gente tem situações bem graves, assim, das pessoas perderem, às vezes, os próprios bens por ter feito uma compra que não era o momento,
ou não era aquele tipo de bem que poderiam ter comprado e sofrer prejuízos. E essas diligências anteriores à compra, por exemplo, que a pessoa olha, mas olha aquilo que reveste. Não sei se a documentação, a pessoa física comum está tão preparada para Sim, envolve o direito registral, que é uma área do direito muito específica. Entendi. Envolve o direito ambiental, muitas vezes, dependendo do tipo de bem que você vai adquirir. Interessante. Então, o direito urbanístico, se você pode construir, o tipo de construção que você quer fazer naquele terreno. Então, são várias situações. Diz uma coisa, assim, agora no Brasil, o brasileiro está aprendendo. Eu sempre que eu entrevisto um advogado, eu pergunto isso porque eu tenho curiosidade mesmo, tá? Está aprendendo a utilizar mais isso? Mudou alguma coisa no comportamento do brasileiro? Como você analisa isso em relação à assessoria ou consultoria jurídica? Certo, eu acho que nos últimos anos as pessoas começaram a ter mais acesso de uma forma ampla às informações que a internet propicia. Certo. Isso é muito bom porque pode haver uma educação jurídica em parte, né, do direito imobiliário. E também os projetos habitacionais de uma forma mais ampla, né? Os projetos de regularização de imóveis, que são projetos de lei, são situações de políticas públicas que têm aumentado nos últimos anos. Então as pessoas procuram mais saber sobre o direito imobiliário. Às vezes até para regularizar um imóvel que já está na família há anos, né? E as pessoas não têm conhecimento de como faz para aquele imóvel ter a segurança jurídica de que aquele imóvel pertence à família. Claro, sem dúvida. Me diz uma coisa, a pandemia mudou alguma coisa? Porque assim, as pessoas ficaram muito mais em casa, trabalharam muito mais e continuam ainda. Eu acho que home office nunca foi tão utilizado no Brasil e no mundo como agora, né? Mudou alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a pandemia trouxe a percepção nas pessoas de que é fundamental você ter uma casa, né? Isso eu acho que ficou bem claro na pandemia. Uma casa que atenda às necessidades da família. E durante a pandemia, o direito imobiliário ele mostrou a importância dele, porque como é um ramo especializado do direito que vem há anos se construindo, a gente pode dar respostas mais eficientes e rápidas durante a pandemia do que outras áreas do direito que entraram em uma situação caótica em determinadas situações. Então, durante a pandemia, o direito imobiliário, por exemplo, deu conta de regular de forma excepcional as relações de locação. A gente regulou de forma excepcional. Os atores do direito imobiliário conseguiram demandar respostas do poder público que foram minimamente suficientes, porque a situação era excepcional, mas que conseguiu dar conta de regular aquela situação naquele momento. Tanto que depois que acabou a pandemia, diversas medidas provisórias foram revogadas, enfim, a situação voltou a uma certa normalidade. Mas trouxe mudanças. Para o direito imobiliário especificamente, a gente tem a parte, por exemplo, de uma alteração para registros digitais, né? Então, assim, trouxe, sabe, de uma forma assim, sucinta, claro, perto de tudo que o direito imobiliário já garante, trouxe transformações no mundo digital para que a gente consiga trabalhar de forma mais eficiente. Eu acho que é mais para o advogado, assim, eu acho que foi importante, mas também para a parte que se beneficia do direito imobiliário, essa eficiência do digital auxiliou bastante. É porque as pessoas se informam, né? Você se informa mais, você tem mais facilidade que essa informação chegue até você, né? E essa necessidade, isso foi estatístico, quanta gente buscou uma casa, se fixou, procurou juntar trabalho e casa juntos, então a vida foi interessante. Bom, gente, olha, nós conversamos com a doutora Karen sobre direito imobiliário, deu para você ter uma breve ideia, mas deu para ter um panorama disso, né, doutora? E ó, acompanha a gente, nós vamos tocar nesse assunto mais vezes, tá? Se você gostou desse conteúdo, vamos pedir, dê um like aqui, tá? E se inscreva no nosso canal. Acompanhe as nossas novidades, enfim, tá? Não se esqueça, vídeo Revista Bem-Estar são assuntos que fazem parte das nossas vidas. Maria, eu vou pedir licença, daí se tiver alguma dúvida, alguma situação que vocês queiram complementar, queiram tirar dúvida, vocês mandam para Maria, a gente vai estar à disposição também para esclarecer na medida do possível. Ó, gente, desculpa, mas eu me esqueci, a doutora tinha se proposto a isso e eu acho muito legal. Se você quiser, manda um recadinho lá embaixo, a gente recebe em seguida, eu passo, me comprometo, passo para a doutora e você receberá uma ideia do que se pode ser feito ou entrar em contato com a doutora, tá bom? Até a próxima, até lá. Obrigada, tchau, tchau.